E teve que fazer 3 testes de Covid. Eu nem sei como é que eu tenho nariz até hoje, porque 3 testes. Imagina um ano enfiando 3 vezes por dia aquele palito no seu nariz. Gente, eu não sei. Eu não vim pra cá com muito tempo pra estudar. Eu precisava trabalhar pra sobreviver. Eu tô vendo, eu falei, mas GPS is crazy. Assim, eu não sabia falar nada. Falei, GPS is crazy. Aí ele olhou pro meu GPS e falou assim, como se fosse assim, o GPS é crazy ou você é crazy? Asa branca, que todo mundo sabe tocar no piano. Aí eu assim, vou tocar asa branca no piano. Minha amiga olhou assim e falou assim, gente, não toca nesse piano. Eu falei, por quê? Você sabe quem é esse piano? Eu falei, não. Angelina, no apartamento da Ana Jobim. Esse piano é do Tom Jobim. Olá, bem-vindo ao Como Vim Parar Aqui. No nosso canal você vai ouvir histórias de brasileiros que migraram para outros países. E hoje o nosso bate-papo vai ser com a Angelina, que saiu lá de João Pessoa e foi morar em Nova York. Ela tem muita história legal para contar, desafios, coisas boas que aconteceram na vida dela. E vocês vão ouvir tudo isso. Mas antes, dá o like aí no vídeo, ativa as notificações, segue o canal e comenta aqui embaixo o que é que vocês estão achando, se o conteúdo tá legal, o que é que a gente pode melhorar. E é isso, vamos lá conversar com a Angelina. Bom, então, como eu falei, a Angelina tá aqui comigo hoje. Oi, Angel, tudo bom? Oi, Carol, tudo bem? Quanto tempo, né? Não é? Eu Quanto conheço tempo? a Angelina há uns. Ai, nem sei quanto tempo, Angel, mas acho que faz mais de 15 anos que a gente se Faz conhece. exatamente. Faz um A gente tempinho se já que a gente. conheceu na época que eu fazia escalada, Isso. né? E Em aí Canduléu. você ia lá também e tal, e a gente se Sim, conheceu lá. sim. Uma época E bem, bem desde legal da então nossa vida. era uma Boas delícia, lembranças, né? Carol, Eu boas amava. lembranças. Muitas. Um Isso. prazer ter você aqui, Andy, para contar um pouquinho mais da Prazer, sua Carol. história. Primeiro, eu fiquei feliz de voltar a falar com vocês, porque a gente tem uma vida muito corrida aqui, né? Acredito que vocês também aí, mas foi Exato. uma surpresa bem grata. Estou disposta Ai, com a certeza. ajudar no que for preciso aqui com algumas informações. Ah, obrigada. Será um prazer para a gente, né? Assim, acompanhar um pouco da sua história também. Eu acompanho bastante você pelo Instagram, né? Tudo que você Sim, posta e tal, mas a gente conversa pouquíssimo, na sim, verdade, né? sim, Então vai ser muito interessante, assim, conhecer um pouco mais de como foi esse teu processo aí sim, de mudança lá de João Pessoa, na Paraíba, para Nova sim. York, né? Nova York City, né? Não é o estado Melhor. em si. É, É o estado, mas é Nova York City, a é o cidade. estado. Bem que todo mundo pensa que Mas, Nova York é a capital, né? Mas não é a capital do estado de Nova York, né? aham, exato. E é uma cidade bem grande. A princípio eu nem vim pra cá, Carol, pra Nova York. Eu vim para um estado vizinho que se chama Connecticut, né? Ah, sei. Aham, Aí eu passei 6 meses em Connecticut, numa cidade aham, pequenininha que se chamava Denver, e foi onde primeiramente eu fui acolhida, né? aham. Você tem que procurar uma comunidade que você se enquadre, né? Que geralmente é a comunidade brasileira. E foi uma experiência Isso. legal, mas que foram 6 meses, foram suficientes para entender que eu precisaria dar um upgrade na minha vida, e sair daquele interior. Eu estava me sentindo no interior do Brasil, mais uma vez, porque eu me infiltrei muito dentro da comunidade brasileira. E a gente, quando muda, migra, a gente quer aprender a falar a língua, a gente quer dar outros saltos. E aí foi quando eu decidi que eu precisaria ir para uma cidade maior. Aí eu vim para Nova York. Exato. Ótimo. A gente vai entrar mais nesse detalhe aí da Sim, mudança, como que foi tudo. Mas antes de começar, nesse tópico, eu queria entender um pouco assim, o que é que você fazia no Brasil, como que era a sua vida lá, eh, lá em João Pessoa, né? uhum. O que é que você fazia profissionalmente, como que estava a sua vida, sei lá, como que estava Legal. tudo acontecendo, como que estava a sua vida lá. Eu Eh, fui criada numa cidade do interior, nasci em João Pessoa, mas eu fui criada numa cidade do uhum, interior, Guarabira, né? Então, eu me sim. formei, sou contadora formada, né?
E depois que eu me formei, eu decidi que eu não queria ser contadora. E eu fui para a área comercial. Minha família já trabalhava com moda há muitos anos. E aí eu fui trabalhar com minha família no interior, né? Nós abrimos Uhum. loja. E foi uma época bem importante da minha vida porque eu comecei a introduzir a contabilidade dentro da área comercial. Ia ficar mais próximo da minha família, porque a vida inteira eu tinha estudado de uma pessoa, tinha me ausentado, e estar mais perto da família, receber o aconchego da família foi muito importante para mim naquele momento. E vim para cá, não sei se é isso que você quer saber agora. Então, agora que você deu esse contexto, assim, você Aham, estava trabalhando nos negócios da família, tinha uma isso, loja lá, né? isso. Mas de onde surgiu, assim, essa ideia? Ah, chegou o momento, eu quero sair Surgiu que daqui, eu quero quando mudar. surgiu que quando todas as minhas amigas estavam preparando o casamento, o próximo filho, vinha na minha mente qual seria a minha próxima viagem. Aham. Então me desfocava daquilo que minhas amigas estavam. E eu comecei a Do pensar, meu Deus, momento delas, né? isso, será que eu sou muito diferente? Será que eu. O que é que está acontecendo comigo? Porque enquanto 90 a 100% pensa em constituir família, casar, papapá, eu estou pensando na próxima viagem, conhecer o próximo país. Por quê? Será que eu sou meu Peter Pan? Será que. Né? Então, assim, eu sempre pensei assim, que eu não estava preparado de repente para aquela situação naquele momento, né? Aham. E tive Sim. namoros longos no Brasil, tive relacionamentos duradouros, que deram certo até o momento, Aham. mas que naquele momento eu também pensava assim, eu acho que eu quero aproveitar um pouquinho mais, então migrar de país. Antes de vir morar aqui, eu já conhecia os Estados Unidos, eu já tinha vindo para Nova York 3 vezes, Ah, tá. Uhum. né? Eu já conhecia, então era como eu estou te dizendo, eu gostava muito de viajar. Sim. Então, já conhecia boa parte da Europa, eu gostava muito de viajar. Então, naquele momento, eu me vi numa cidade interior, com absolutamente todas as minhas amigas casadas, já planejando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto filho. E eu Uhum. falei assim, Em gente, outra sabe uma fase. coisa? Em outra fase, eu estava numa fase bem que eu queria me descobrir primeiro, saber se era realmente isso que eu queria para minha vida. E aí foi quando Entendi. eu coloquei na minha cabeça, né? Eu falei assim, gente, eu acho que eu vou querer ter uma experiência fora, uma experiência de vida. Então eu nunca pensei em vir para migrar. Eu pensei em vir para ter uma experiência de vida. Pra ficar E, um tempo e depois voltar. e depois Não pra voltar. ficar permanentemente. Não, Aham. não. E Entendi. aí eu resolvi vir aqui para Nova York. Primeiro que quando a E gente vem para como que Nova isso York, você escolheu Nova York por já ter eu me conhecido a apaixonei por Nova cidade, já York. gostava? Eu já tinha vindo para cá 3 vezes. Como eu trabalhava com moda, eu trazia muita coisa daqui para vender lá. Então eu comecei a fazer Uhum. esse elo. A moda meio que me ligou para aqui, Aham. né? E eu falei assim, acho que a experiência que eu vou ter ou é Canérico ou é Nova York. Que a princípio eu fui para Canérico e depois eu migrei para Nova York, né? Uhum. Então foi muito essa coisa de querer ter uma nova experiência e nunca, absolutamente nunca, na intenção de, eu vou lá para ficar para sempre. Entendi. Para sempre é uma palavra muito forte, sabe? Uhum. Eu nunca falei assim, eu quero viver em tal lugar para sempre. Aham. E aí Entendi. eu vim para cá para ter essa experiência de vida, para ter essa Tá, e experiência. como que foi, tipo assim, eu sei que o brasileiro no geral, assim, é muito família, é muito apegado, né, às relações, Sim, não, mas o nordestino eu acho que é ainda mais forte sim, isso, né? Tipo, sim, tem medo de deixar os filhos saírem do ninho, né? Eu acho que tem muito essa coisa de raízes, de ficar nas sim, raízes, de não sair do lugar. sim. Eh, e como que foi para tua família, assim, a reação deles quando você falou que ia se mudar Então, eu fui para Nova criada pela York, minha que ia avó. morar? Aham. E por sinal, por ser avó, a gente acha que tem aquela cabeça mais conservadora, mas não. Foi a pessoa que mais me apoiou. Eu acho que ela Aham. me conhecia Que tanto que ela ótimo. dizia assim, ela dizia assim, olha só, eu acho que você vai dar certo, e se não der certo, você volta. Faz essa experiência que você quer fazer. Uhum. E eu que estava com medo. Mas ela não, ela me incentivou o tempo todo. Te E, encorajou. Que ela me bom. encorajou. Isso é tão E importante, né, Índio, foi muito assim. importante para mim. Porque a gente É. sabe que migrar vir passear é uma coisa.
imigrar é algo totalmente diferente, né? Aqui você está passeando, você está no hotel, você está naqueles centros turísticos, né? Mas quando você vem Uhum. migrar, você se depara com a realidade que você jamais imaginou na sua vida, né? Eu me É, deparei verdade. com uma realidade assim que quando eu não estava, eu achei que eu estava preparada para sair de uma zona de conforto e quando eu cheguei aqui eu vi que eu não estava. E quanto tempo que levou, assim, do momento que você decidiu Eu, essa eu, mudança eu até passei você ir para Nova York viajar, realmente, de Eu fato? passei, eu passei de 6 meses a um ano estudando possibilidades. Vendo vídeos Aham. no YouTube, acompanhando alguns YouTubers, vendo possibilidade de trabalho, vendo eu poderia me enquadrar, vendo quando eu poderia levar Uhum. de dinheiro, vendo que lugar poderia ser mais fácil a princípio para mim. Uhum. Então eu passei mais ou menos, eu acompanhei alguns YouTubers que me ajudaram naquele momento. Mas era a experiência de vida Sim. deles, né? É, e E cada experiência é diferente, né, é, não cada mas experiência é dá diferente, uma mas base pelo menos para você. naquele momento me deu uma base e me ajudou, Isso, né? é importante mesmo. É Uhum. importante. Então, talvez isso eu segui pessoas que me ajudaram e eu segui pessoas que de fato não me ajudaram. Aham. E que eu achava que estaria me ajudando, mas que não me ajudaram e não me agregaram, e absolutamente, muito pelo contrário, me atrapalharam muito, né? Aham. Porque alguns brasileiros vendem muita ideia de que isso aqui é um fantástico mundo de Bob. Paraíso. É, É. e que, na verdade, a gente chega aqui, a gente se depara que, opa, mas fulano de tal não disse que era assim, mas... E é muito chocante, porque quando você se depara com isso, com as dificuldades, você não imagina que a dificuldade é tão grande, sabe? É, por isso que eu acho que a gente, enquanto, sei lá, comunicadores ou youtubers, Tem pessoas uma que passam responsabilidade. informação para os outros, eu acho que tem que ter muita responsabilidade, né, no que você está Tem, Carol. falando, porque, lógico, tem o lado positivo, é maravilhoso, tem muita coisa boa, mas não é tudo só flores, né? Nem tudo são flores. Tem Sim, os perrengues, tem as coisas difíceis, é outra cultura, sim, adaptação, né? Tem muita coisa envolvida, né? Que eu acho que precisa ser mais transparente, assim, no processo. sim, Não é só vender o sim, lado bom, acho que precisa falar dos dois, sim, né? E aí a pessoa que está imigrando, ela vai avaliar ou já vai chegar mais preparada, né? Eu acho que é sim. muito importante, assim, ser bem transparente. Eu acho que faltou alguns youtubers ser mais transparente. E você está em busca de um sonho, você está em busca de uma coisa que vai mudar a sua vida e você acha que aquilo ali, que aqueles perrengues você meio que diminui aquilo ali. Você acha, não, isso aí eu consigo passar. E você tem que estar muito, muito preparado psicologicamente. Porque quando eu falo em Uhum. sair da zona de conforto, não é só sair é, da zona de conforto financeira. É da zona de conforto emocional, da zona de conforto Total. familiar. Uhum. É literalmente uma saída de zona em todos os aspectos, entendeu? E você sempre morou, tipo, na Paraíba, assim, lógico, sempre nasceu em João Isso. Pessoa, foi para Guarabira, mas sempre morou lá, né? Sempre, sempre, sempre Nunca morei lá. saiu de lá, mudou Nunca de saí. estado, nem nada. Nunca. Nunca e me Então criei essa lá. primeira mudança já ser para outro país, né, com outra E, língua, assim, é muito isso. drástica, né, E Índia? clima, né, também, porque a gente sabe o quanto que a Exato. Paraíba é quente, né? E eu até mandei uma foto pra vocês, eu acho que depois vocês vão colocar aí, que eu tô de Uhum. jaqueta limpando a neve. Era a minha primeira jaqueta de frio, que era uma jaqueta que eu tinha comprado numa dessas viagenzinhas que eu fiz pra Argentina, uma jaqueta de couro na neve, gente. Eu passei um frio nesse, Despreparada, né? eu É. passei um frio nesse dia, porque eu disse, meu Deus do céu, hoje eu me vejo olhando essas fotos e eu começo a rir, porque eu jamais, hoje, com a experiência de vida que eu tenho morando aqui há 9 anos, eu Aham. jamais sairia com uma jaqueta dessa em pleno inverno, É né? verdade. Então, assim, É, vivendo e aprendendo, né, eu acho eu vim bem que a gente despreparada em relação a tudo, né? Achei que eu estava vindo exato. preparada, mas não estava vindo preparada, Não não. Eu vim estava. bem despreparada. Eu vim bem O que é despreparada. normal, né, a gente chega e aí vai se adaptando, vai vendo quais as roupas são mais Sim, adequadas para cada sim. estação, né. Hoje eu saio, Ainda cara, mais igual um a gente que astronauta vem de da Paraíba, casa. que é sol o tempo inteiro, É. né. Hoje eu saio de casa igual um astronauta, porque se eu não sair, eu vou estar doente da garganta, gripada no outro dia. A gente aprende também a se É, vestir aqui.
A né. beleza é a última coisa que você pensa, Não, né, num não, extremo no frio não extremo, esqueci. assim. É, Você quer estar seja quentinha, bem agasalhado, bem confortável, agasalhada, exato. o frio é Ô, um perrengue Angel, grande. mas aí tu se mudou, tá, a família apoiou, você falou que morava com sua avó, ela deu maior suporte e tal, não sei o quê. Sim, Aí você veio, foi pra Connecticut, sim. a primeira, Yeah, né, a sim. princípio. Uhum. E quando tu chegou lá, assim, você já tinha lugar pra ficar? Então, quando Já eu cheguei, conhecia alguém por lá? eu conheci um casal de brasileiros, conheci, que eles meio que me alugaram um quarto na casa deles. A gente não tem documento para alugar apartamento, então a gente chega aqui, a gente vai alugar quarto na casa das pessoas. E geralmente tem que Uhum. ser dentro de uma comunidade brasileira, que é onde você consegue se comunicar, é onde você talvez vai conseguir uma oportunidade de trabalho com alguém que já está há mais tempo ali, já vai ter uma rede de contatos. Eu vim em Sim. busca dessa rede de contatos, né? Então eu cheguei nessa casa desse casal, passei 6 meses, né? Aqui eu fui trabalhar com limpeza de casa. Uhum. Canérica, eles têm casas enormes, né? Então eu achei que sabia fazer limpeza, porque logo no Brasil a gente joga água nas casas, aqui não. Aqui eles não usam nada disso. Aqui é produto, Não. né? É. E produto forte, você tem que saber usar cada produto daquilo ali e tá tudo certo. Só que para você se virar nas primeiras vezes, você trabalha limpando de 4 a 5 casas enormes por dia. Uhum. Para começar uma vida aqui, é a chamada help, né? Uhum. Você não tem um schedule de casa. Aquela ideia de que, chega, eu vou limpar não sei quantas casas. Qual é o americano que vai deixar você entrar na casa dele se ele não te conhece? Eles são muito desconfiados, né? São, Então, é. então o máximo que você vai conseguir é ser uma help de uma pessoa que já tem um schedule, né? Uhum. E quem sabe no futuro tentar fazer o seu schedule de casa. Se você quiser dar É, que é continuidade a trabalhar para alguém que já tem uma agência, né, isso, de emprego. de Uma limpeza. companhia. Uma companhia de Isso, limpeza. então eles te contratam, você ganha um percentual do valor, né, que eles cobram do cliente. Isso. Eh E assim, é muito trabalho, porque limpar uma casa grande, e geralmente você vai de 2 ou 3 pessoas, limpar uma casa grande não é. Eles querem excelência no que fazem em 2, 3 horas, porque sim, pouco tempo. é É. pouco tempo e você tem que ter bastante experiência. E qual a experiência que eu tinha? Tinha acabado de chegar, eu não conhecia nem o nome daqueles produtos. Eu não sabia nem Sim. pegar um vacuum, que é um aspirador, que é que eles usam muito Uhum. vacuum, né? Porque tem muito carpete na casa. Eu não sabia ligar, não sabia puxar a tomada, eu não sabia nada daquilo. Então, Uhum. foi bem perrengue para poder aprender isso no começo. Apanhei bastante, no sentido da palavra. Entendi. É difícil, né, esse começo aí. E o teu É bem inglês, difícil. como que estava na O meu inglês, não, eu não tinha inglês. Sabe aham. aquele inglês da Paraíba, de onde to hide, onde to rain? Pronto. Era Sim. muito engraçado, porque eu sabia falar thank you e hi. Aham. Hi, thank you. E excuse me, provavelmente, né. Acho que nem que eu não sabia se falava Não? espanhol. Era só hi, thank you. Então, assim, também tem essa, É. essa questão da língua, né? Você fazer contato com Que o aí te americano, você vai limitava falar mais, né. por língua, você vai falar por gesto, e olha que eles são muito maleáveis, viu, na hora de tentar lhe ajudar. Eles são bem compreensivos, porque eles apreciam, né? No caso, Uhum. você querer aprender a língua deles. Eles acham isso bem interessante, eles agradecem e apreciam. O imigrante que tem mais esse preconceito. Uhum. Você não fala nada, mas o próprio americano não. Eles apreciam isso, eles fazem gesto, eles veem que você tá fazendo um certo tipo de esforço, e eles apreciam isso. Mas Sim. é É. difícil, é bem difícil. E aí, tipo, nesse período que você estava fazendo a faxina e tal, eh, essa chegada toda, assim, o que que foi mais difícil? Tudo saiu como planejado ou teve Não, alguma coisa que não. não deu muito certo, você teve que Primeiro que eu achei que eu ia mandar dinheiro em 2 meses para o Brasil, aham. né? Só que aí Isso. você começa a fazer conversão quando você está no Brasil. Você fala, olha, eu vou ganhar na época era $100 por dia,
Imagina, eu tô mandando R$ 500 pro Brasil todo dia. Aí a gente esquece que a nossa despesa não é em real, é em dólar, Exato. né? E a família esquece disso também, né? Aí quando ele No Brasil. esquece, começa a converter, pega a calculadora e diz, gente, você ganhou não sei quanto hoje, né? É. E isso, assim, sobre péssimas condições, porque eu achava incrível não ter horário para café da manhã, almoço e jantar. Mas aqui não tem café da manhã, almoço e jantar. Aqui você come a hora que você pode comer, Exato. né? Então, era muito perrengue. Eu me lembro que eu emagreci muito, hoje eu tô bem engordei, graças a Deus. Ainda bem, Mas né? Bom graças a Deus, sinal. assim, né? Mas eu emagreci muito porque eu trabalhava muito e não tinha tempo para comer. Eu fiquei Aham. bem magra mesmo, Carol. Acho que nos 3 primeiros Imagino. meses eu emagreci ao invés de engordar. Eu acho que de Uhum. estresse, de É a impactada com tudo que correria estava também. acontecendo, em choque com É. algumas coisas que eu estava vendo, com aquele trabalho que eu imaginava ser uma coisa e era uma outra. É. Então, essa mudança refletiu no meu corpo. Mudança refletiu na minha cabeça e no meu organismo, né? Uhum. E aí, quando foi que em 3 meses eu comecei a entender que o meu dinheiro não não era o que eu imaginava que eu iria ganhar, né? Tipo assim, Uhum. eu ganhava aquele dinheiro, mas eu também tinha gasto com gasolina, eu também tinha gasto com quebrava uma peça do carro, porque você usa muito carro todas as horas, para dirigir de Sim. uma casa para outra. Você gasta com óleo, você chega aqui, você não compra carro zero, você compra um carro usado. Então, você gasta muito com manutenção de carro, com gasolina, com comida, com aluguel do quarto, que não é barato, né? Com Uhum. feira. Então, eu comecei a entender que naquele momento o meu trabalho era 6 por meia dúzia. É muito caro, né? Assim, o custo de vida é muito alto. É muito alto. É, E o que estava mais me Nova York é muito incomodando, mais alto ainda, né, do que e o que Connecticut. estava mais me incomodando é aquele ciclo de trabalho e eu ver Uhum. que a minha evolução pessoal, eu não estava conseguindo sair do lugar, porque eu fui para uma cidade que acho que 80% que estava ali era brasileiro. Então todo mundo Uhum. falava, eu não sei o que é que acontece com Minas Gerais, que acho que 90% da população de Minas mora nos Estados Unidos. Mas tem Então, muito, né, em todo é, lugar, eu acho, do mundo, assim. Aqui e também eu tem bastante. tenho bastante. E assim, era Tem. muito mineira, muita gente falando, gente, mas cadê meu inglês? Uhum. Cadê o americano que eu achava que eu ia trabalhar? Cadê o... E aí não. E aí foi quando eu pensei assim, nossa, se eu quiser continuar aqui, eu Uhum. vou ter que dar um, vou ter que sair desse lugar que me ajudou até o seguinte momento, mas que agora não me agrega em muita coisa. E Tá. aí foi E quando eu e co decidi ir para Nova Uhum. York. Tá. E como que foi essa tua mudança para Nova York, assim? Você chegou lá também Então, aí você cheguei já estava aqui, mais preparada, né, porque uma provavelmente. das coisas assim, que eu vim para Nova York foi porque eu não tinha mais drive license para dirigir, né? Minha drive license estava vencida e eu precisava me locomover num lugar que eu não precisasse de carro para dirigir. Ah, E aí, tá. Nova York, ela te permite, é um lugar é um lugar que te possibilita você não precisar de carro. Até Sim, porque tem ter metrô, o carro metrô é excelente, né, lá. eu tô falando mais de New York City, né? Sim, New é. York City. O estado você pode, tem algumas cidades que você pode dirigir. Hoje eu Que não moro não mais em New tem York City, eu a moro no mesma estado de Nova estrutura, York. é. É, Tu mora mas onde? eu moro em White Plains, é no estado de Nova York. Ah, tá. Mas eu tô a 30 minutos de New York City. Ah, é bem Então, eu próximo. trabalho uma vez na semana Tá. em New York City aliás, eu trabalho todos os dias em New York City. Algumas vezes eu vou de carro porque o lugar que eu tô indo tem estacionamento, mas Uhum. outros dias eu tenho que ir de trem porque não tem estacionamento. Então, eu deixo meu Tá. carro em casa e vou, vou de trem. Até porque dizem que estacionamento em Nova York é uma facada, né, É assim, uma então é facada melhor você usar o eu posso até transporte abrir minha bolsa público aqui. mesmo. Eu posso até abrir minha bolsa aqui e mostrar pra vocês. Eu tô com 2 multas pra pagar de estacionamento. Eu Porque, acredito. porque é desafiador você ter um carro aqui. Aqui, É. as pessoas que moram em New York City
Eu trabalhei para patrões que tinham muito dinheiro e que não tinham carro. Quando queriam um carro, Aham. alugavam um carro, porque vai estacionar onde? É. Né? Não tem É necessidade. complicado, né? É, não tem necessidade mesmo, Não assim. tem, não Dá tem. para se locomover para todo lugar de forma fácil, Sim, mais ágil, sim. né? E rápida, né? É, E pois é. rápida. Tá Não debaixo pega do túnel, não tem trânsito, vai trânsito. tranquilo. Então isso foi Exato. uma das coisas que me fez refletir e vir para cá. Né? Eu ter Aham. mais essa independência para não precisar de carro para vir para cá. Tá. E chegando aí, tu conseguiu emprego facilmente? Como Não, que foi essa? o fato de eu vir para Nova York também, porque Canérica me limitava só à limpeza de casa. E Nova York não, por ser uma cidade maior, tinha Uhum. vários leques que eu poderia escolher. Né? Eu Tá. poderia trabalhar em restaurantes, que tem grandes restaurantes aqui na cidade, eu poderia trabalhar em bar, eu poderia trabalhar de babysitter, eu poderia trabalhar Uhum. no que eu quisesse, cuidadora de idoso, no que eu pudesse Sim. me enquadrar ali naquele momento. E de fato, Nova Uhum. York me deu essa abertura. Né? Tá. Então, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei algumas vezes com limpeza de casa, mas aí eu fui trabalhar de bartender num bar hispano durante 2, 3 anos. Uhum. E aí me abriu possibilidade de horário, eu não precisava acordar tão cedo. Foi quando eu entendi que eu poderia ganhar tip, que é a chamada propina. E aí Sim. eu A gostei de ganhar, achei gorjeta, né? interessante. Aí eu vi que não existia só a questão da limpeza de casa, que me rendeu e era bom e eu gosto de fazer, mas que eu poderia também partir para outras coisas que também me dessem um retorno financeiro que eu precisava. Né? E foi E bem tu interessante. falava bem espanhol já para Eu trabalhar aprendi a nesse falar bem bar? espanhol. Eu aprendi a falar bem Aprendeu espanhol. aí. Eu aprendi. Antes eu falava portunhol, hoje eu posso dizer que meu E aí? espanhol deu uma evoluída. E graças a Aham. trabalhando com o público hispano, acho que muito tempo, Sim. deu uma melhorada, né? E foi onde eu conheci meu Ótimo. esposo no bar hispano, porque meu Eu ia esposo, perguntar sobre isso. os pais são dominicanos, então ele falava bem espanhol. A Aham. primeira língua dele é o inglês, mas porque nasceu aqui, mas ele falava bem espanhol e depois lascou tudo porque aprendeu a falar português. E aí português. Tá, Chegou um então no momento. começo eu ia te perguntar exatamente isso, assim, que você Aham, chegou solteiro, conheceu o seu marido, atual marido hoje, né? uhum. É, e eu ia perguntar como que vocês se comunicavam, mas a família dele é Sim, a hispana família dele mesmo, é então dominicana. vocês falavam espanhol. Na verdade eu não falava nada. Chegou um momento que nós Aham. falávamos 3 línguas e ele se estressou bastante com isso. Então ele foi bem mais esforçado do que eu. Ele baixou o Duolingo E e, aprendeu e aprendeu a falar o português. português. Aí ele falou assim: pelo Aham. amor de Deus, a gente vai ter que se fixar numa língua só, porque tá difícil a comunicação. Aham. E aí ele começou a estudar o português, que foi muito confortável para mim, mas ao mesmo tempo foi ruim, porque eu poderia ter Aham. desenvolvido mais o meu inglês se ele tivesse praticado mais inglês comigo. E Sim. hoje é bem difícil, porque a nossa comunicação é em português de casa. Esse homem canta, assiste. Eu abrasileirei a criatura. Eu É, eu abrasileirei. vejo às vezes Ele alguns não, ele posts não no me teu Instagram, é americanizou, eu muito legal, abrasileirei. assim, né? É, Como ele se ele identificou com a cultura também, é né? Brasileira, né, Índia? muito. Essa questão latina, né, também, ele se identificou com absolutamente É, tudo, com a comida, com a exato. música. Então foi bem, bem engraçado nesse aspecto, mas o meu inglês, eu posso dizer que assim, ele até tenta, mas ele para ele se sente mais confortável falar português comigo. E também tem a questão de quando ele vai para o Brasil, ele deita e rola, né? Ele Aham. conversa com meus parentes, meus Com amigos, todo com mundo. todo mundo. Então, para É, ele isso é bom também, até pra tua família, né? Porque aí todo mundo sim, entende tudo. Como que foi a primeira vez que você foi para para o o Brasil. Brasil com ele? Então, eu pulei a parte do namoro, né? A gente namorou 8 meses. Não, conta um pouco da história de Ah, vocês mesmos, só e para até aí, quando ele chegar falou lá. assim, a gente decidiu casar. Mas Uhum, mesmo eu decidindo casar, ainda ficou aquela ponta de interrogação, porque a gente chega aqui muito sozinha, né? E ele foi um porto seguro para mim naquele momento. Então, uhum.
Vim pra cá, era como eu te disse, era a minha experiência de vida. Eu nunca pensei em ficar forever, pra sempre. E eu sabia que Uhum. casando isso, eu estaria assumindo um compromisso de talvez ficar aqui pra sempre. Sim. Então, quando surgiu a possibilidade da gente casar, eu pensei, mas eu acho que eu encontrei a pessoa certa. E é Uhum. uma pessoa que me traz um conforto, é uma pessoa que me acolheu aqui, né? Uhum. E aí resolvemos casar, depois de 8 meses, né? Temos Tá. entrado no nosso. Até então eu estava fora de status, dei entrada no meu Green Card, que é o Green Card, que é o Uhum. documento de residente É legal pra... nos Estados Unidos. Isso. E acho que com um ano aproximadamente, nós tivemos nossa primeira entrevista com um office americano, né? Uhum. E foi até muito engraçada a nossa entrevista porque meu inglês era bem slow na época e ele trouxe um tradutor Uhum. em. Eita, desculpa, Carol, Pra falar português ou espanhol contigo? cortou aqui. Imagina. Para Pode falar, ajeitar. para É. falar o português de Portugal. Levanta um pouquinho só a tua câmera, Índio, pra não ficar cortando sua cabeça. Tá, deu certo? Pronto. Deu certo. Para falar o português de Portugal. E aí eu não Ah, entendi nada. tá. Porque a gente sabe que o português de Portugal, até eu passei por essa situação quando eu estive em Portugal, eu não conseguia entender. Gente, mas eu falo português, eu não consigo entender o que esse cara tá falando. E aí eu falei pro entrevistador, eu falei, olha só, eu não tô entendendo o que essa pessoa tá me perguntando. Ele tem um sotaque muito difícil. Uhum. Ele não fala português brasileiro, ele fala português de Portugal. E Aham. eu vou tentar. Algumas coisas ele me perguntava, eu ainda conseguia entender. Eu tava muito relax na, na entrevista, porque não era um casamento comprado como algumas pessoas aqui fazem. Então sabia absolutamente tudo. Aham. Ele perguntou algumas coisas da rotina do casal. E aí foi engraçado porque ele falou assim: eu vou quebrar um pouco do protocolo aqui e vou pedir pro. Eu tô vendo que seu marido fala português. E eu nunca vi Uhum. isso na vida. Um americano Aham. falar assim tão bem. Então ele pode traduzir pra mim? Porque assim, Aham. de certa forma, se ele me traduzisse, era tipo um benefício pra mim me traduzir naquele momento, né? Só que Sim. aí ele disse: a parada aqui tá resolvida, porque eu nunca vi isso na minha vida. Aham. Um É, eles viram que americano, era real de fato, ele né, viu que assim, era que não era real. comprado, que E aí ele ele fez aprendeu algumas português. perguntas de praxe que eles fazem pro Aham. casal, pede para mostrar fotos de momentos com família, essas coisas todas. E Sim. aí essa questão foi bem primordial para Aham. a aprovação do meu green card. E aí Sim. eu recebi meu primeiro green card depois de 3 anos morando na América. Ah, E foi tudo legal. muito rápido na minha vida, né? Porque você vir para cá e migrar em 3 anos, você já olhar e ter, oh, meu Deus, meu green card aqui. Eita, de É, fato eu e sou uma é muito residente americana, importante. né? É, sim, é um marco, né, assim, conseguir. E aí, durante esses 3 anos, tu não ia para o Brasil, Não ia, porque tu só foi depois, né? eu poderia ir para o Brasil, eu só não poderia retornar para os Estados Unidos. Eu já estava fora do estado, Sim, então se eu fosse, eu não retornaria, né? exato. Uhum. E aí, depois de 3 anos, eu fui para o Brasil. Aham. E a sensação de voltar no meu país foi muito louca, porque passa tudo na sua cabeça, Uhum. né? Primeiro que chegar no Brasil, você sente aquele bafo quente, né? Aquele calor, né? Quando chegou em João Pessoa, que eu pisei no sol paraibano, eu falei, gente, isso aqui é João Pessoa. Era muito quente, era muito quente, era muito É quente. um bafo, E né? Você sai do aeroporto, vem aquele. isso. Aí meu Deus do céu, eu cheguei, sabe? Eu cheguei Uhum. realmente em João Pessoa, sabe assim, eu tava em estado, eu tava eufórica, e ver minha família me esperando no aeroporto com cartaz, fizeram uma bagunça, Ah, sabe? que Fizeram uma fofo. bagunça. Eu não fui com o meu esposo, porque ele estava trabalhando, fui sozinha. Aham. Então, aí meus sobrinhos choraram, se abraçaram comigo, que eu sempre fui Aham. muito, muito família. E foi um Sim. momento bem importante assim, da minha vida, esse retorno. Foi muito mágico, foi muito impactante, foi. Eu não sei te explicar, cara. Eu acho que só um É. imigrante que consegue sentir isso.
Por Sim. mais que eu tente decifrar aqui para você explicar o que eu senti naquele momento, mas eu jamais vou conseguir passar o que eu senti naquele momento. Foi muito Uhum. emocionante, foi muita emoção. E quanto tempo que tu ficou lá, dessa vez que tu foi? Dessa vez que eu fui, eu acredito que eu passei 30 dias. 30 30 dias. dias, olhava assim para o mar, olhava para o meu interior, para a catedral da minha cidade. Eu comecei a dar valor a coisas que eu nunca dei na minha vida, É sabe? engraçado isso, né. É, É. tipo, Como muda a nossa visão, assim, quando a é, gente eu volta olhava depois assim, de eu um dizia, tempo. eu passava quanto tempo eu passava por aquele mar e nem olhava o mar. E tinha dias Pois que é. eu queria estar aqui só olhando para o mar. Eu E é queria tão só comer um lindo, né, caranguejo. É, a gente não dá o valor, assim, quando a gente tá morando dentro da não, não cidade. dá. Tudo bem, eu já achava o máximo a cidade, eu achava João Pessoa linda já. Mas eu acho que quando a gente sai daqui, de um frio, de um sei lá, e chega lá aquele calor, aquela E calor energia, as humano pessoas também, né? então, o calor humano, as pessoas você vê, assim, as pessoas passando perrengue, que o país não está nos melhores dias, né, mas, assim, as pessoas passando dificuldade e tal, mas sempre sorrindo, sempre alegre, sabe, Sim. sei lá, é uma sensação estranha mesmo, assim, É muito é estranho, porque às vezes descritível mesmo, eu como até ligo você pro meu falou. pai, isso acontece muito nos dias de hoje. Eu ligo pro meu pai e falo assim, pai, como é que tá a vida aí? Inclusive hoje é o aniversário dele. Happy birthday, pai. Parabéns. Eu ligo pro meu pai, minha filha, olha, a vida tá muito difícil aqui. É uma dificuldade, mas o senhor tá fazendo o quê? Eu estou tomando uma cervejinha aqui na piscina, mas a vida tá muito difícil. E eu digo, pai, a vida tá muito difícil, sabe? E realmente aquilo pra eles é de fato é difícil, mas eu fico pensando, pô, difícil tá pra mim que tô saindo pra trabalhar nesse puta frio de domingo, É. sabe? Enquanto o É, senhor tá mas é a reclamando. leveza que o brasileiro encara, assim, as dificuldades, né, é Isso. diferente mesmo. Isso. E aí eu falava assim, e você começa a dar, mas como eu queria estar nesse momento comendo esse caranguejo, como eu queria estar tomando essa água de coco, que aqui a água de coco é tão Uhum. caro e, e eu só consigo achar água de coco daquelas de garrafinha assim, É adocicada, horrível, não tem é horrível. graça. E como eu queria estar olhando, sentindo o cheiro do sargaço, como eu queria estar. É, Você realmente se dá valor a coisas que você não dava antes. Não que eu nunca dei, verdade. não que eu nunca dei, lembrando Não, assim, acredito que você enfatizando isso. dava, sim, mas, assim, é diferente, né, É acho que diferente. o olhar é o mesmo encantamento, para tentar definir, assim. Quando a gente viaja para o exterior, a gente tem um encantamento, assim, né, Sim, "Ai, Nova sim. York, ai, que lindo, perfeita, maravilhosa, tal". As Aí luzes. você vai morar, você começa a ver os defeitos, não é Sim, só aquela maravilha. E a sim, mesma coisa quando você vive numa cidade a sua vida inteira, sim, né, você vê o lado bom, mas você vê também vários defeitos. E sim. aí quando a gente chega agora para só a passeio, você fica nessa fase do encantamento só, né, não Eu fico, me encanto chega com tudo, eu não consigo nem achar defeito em nada, você acredita, Carol? exato, tudo é Porque eu maravilhoso, faço, né, a meu gente Deus, sente saudade, né. até o trânsito é legal, olha só, o trânsito é legal. A feira livre. Gente, é inacreditável, eu comecei a sentir falta do carro de som me acordando às 7 da manhã. Ai, não acredito. Eu juro por Deus, porque na minha cidade interior tem muito carro de som ligado às 7 da manhã. E eu É. me lembro que eu me emocionei muito. Olha, vê o nível de loucura que eu cheguei. Eu me emocionei muito. Que eu descobri o carro de som tá Oh, meu ligado, 7 da manhã. Armazém, não sei o que, não sei o que lá. E eu, meu Deus, eu tô no É. Brasil, sabe? E assim, Aham. que legal. Eu tô no Brasil. Olha isso, né? Aí a vizinha grita, Gé, É. tudo bem? Da janela do quintal. Aí eu grito aqui. Aqui eu não sei quem é meu vizinho, gente. Eu não sei quem é meu vizinho. Eu passei 4 anos morando no mesmo lugar. Se eu passar pelo meu vizinho na rua, eu não sei quem é. Ainda mais interior, né, que as pessoas colocam cadeira na calçada, ficam Sim, ali conversando da vida de todo mundo. sim. É muito diferente, Quando né, você a não gente sabe nunca vê isso o que aqui, é está muito fazendo da raro. vida, o seu vizinho, obviamente, ele sabe o que você está fazendo da vida. É muito Uhum. engraçado. Chega a ser É, sabe quem é engraçado. filho de quem, né, conhece a família inteira. Isso. É, é. É outra realidade mesmo, né, não dá nem para É. comparar, assim, que Não, não dá.
E É, assim, você sente muita falta disso tudo, né? Esse conjunto de situações. E quando você vem pra cá, como eu vim com 34 anos, você já vem muito enraizado. é. Você traz consigo muita coisa. É diferente de vir adolescente, que você vai Novinho, criar né? raízes É. aqui. Então eu vim muito enraizada. Eu vim muito enraizada com família, eu vim muito enraizada com os costumes, com a alimentação, Exato. com o aconchego, com a minha frequência de hábitos de café da manhã, almoço, jantar, academia, tênis, de, de fazer as coisas que eu gostava Sim, e que já eu tem uma rotina, né? E já tem a sua profissão, e que de e aí repente chega num lugar que você, você né, perde isso. Você não tem mais tá isso. começando tudo de novo. É, Às vezes você vai é descobrir o difícil. que é novo e que é que eu vou gostar do novo. E se é que eu vou gostar do novo, né? Uhum. Então é bem desafiador. Você tem que estar com a cabeça muito boa, se preparar muito psicologicamente, espiritualmente, porque É, tem eu posso mesmo. dizer para você, Carol, que eu tive tudo, eu tive muito mais motivos para desistir do que para permanecer. Uhum. E eu E fui muito o que é que te deu resiliente. força, assim, pra continuar? Me deu força para continuar o fato de eu entender que eu poderia dar muito mais do que eu estava dando. Uhum. Eu não queria sair daqui sem conseguir falar alguma coisa em inglês. Eu não queria sair daqui sem viver a América de verdade, porque até então eu estava vivendo só rodeada de brasileiros. E não que estar rodeado de brasileiros seja ruim, mas eu Uhum. percebi que aqui nos Estados Unidos, eu não sei se isso acontece aí no Canadá, mas Uhum. é uma comunidade muito intrigante. As pessoas aqui, os brasileiros, eles não se ajudam, Carol. É muito difícil. Eles te veem como um concorrente. É. Mas eu É, acho que isso é em todo lugar, Índio. Eu acho que é muito da. Lógico, assim, tem, tem pessoas que são diferentes, né? sim, a gente não pode É, mas no generalizar, né? geral, você No avaliando geral. no geral, é isso mesmo que você está falando, E aí assim. você perde até um pouco do seu ciclo de amizade, porque o É. meu ciclo de amizade, que era gigantesco, recuou, assim, diminuiu significativamente. Primeiro que Uhum. ninguém tem tempo para estar na casa de ninguém. Todo mundo trabalha muito. A América é um lugar que você vive para trabalhar, né? Uhum. O lazer é muito. Eu acho que esqueça o lazer quando você chega aqui. Você Uhum. chega aqui e você só pensa em sobreviver. E para sobreviver, você precisa trabalhar muito, né? Então É. você se vê muito sozinho. Então tinha hora É, que eu você falava, foi sozinha, né? Então eu gosto muito de falar, claro, você já percebeu isso, mas assim, Não, isso eu, é ótimo. Pode falar. eu, tinha hora que eu falava sozinha dentro de casa, gente, tô falando comigo mesmo, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, porque eu vou ficar doida, É. sabe? E aí é muito difícil, você perde isso do ciclo de amizades, você se decepciona, porque é como eu te disse, as pessoas não te vê, muita gente não te vê como amiga, chegou mais uma pessoa na cidade, então ela vai roubar meu trabalho. Ela vai tirar Uhum. minha chance, minha possibilidade. Então, isso aí foi outro obstáculo que eu tive que enfrentar, assim, que enfrento até hoje, né? Independente de Sim. estar com documento ou não, eu acho que isso não tem nada a ver, mas isso é cultural aqui, da comunidade Uhum. brasileira, sabe? E eu fico muito triste porque eu vejo que é uma comunidade bem desunida. É. Diferente da comunidade hispana, que é uma comunidade que eu percebo que é uma comunidade mais unida. De todas as outras comunidades brasileiras, é muito difícil você ver um brasileiro tentando apoiar outro, sabe? É. É bem O próprio difícil. indiano também, assim, você vê que entra um indiano numa empresa, em Sim, pouco tempo você vai ver que a maior parte dos funcionários desta empresa são indianos, porque eles sim. saem puxando E eu o falo isso com pessoal, propriedade né? de causa, viu? Porque eu trabalhei para uma empresa, eu trabalhei para um magnata indiano e que Aham. eram 300 pessoas dentro da propriedade. Eu acho que Aham. só tinha 50 estrangeiros, 250 indianos. Que comunidade É, unida. pois é.
sabe? Que É, eles se comunidade apoiam bonita. muito, né? Muito, 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 muito. E E era o que, Angel, que tu fazia nessa empresa? então, não era uma empresa. Eu trabalhei, depois que eu tive documento, me abriram, obviamente, outras portas, né? Mas aí Uhum. eu trabalhei para um sheik árabe. Que aí quando você vem para a América, você diz assim, eu vou trabalhar para americano. Só que você Aham. chega aqui, gente, você cai de navio em coisas que você jamais imaginaria estar na sua vida, né? Eu Aham. trabalhei para um sheik árabe, que eu cheguei na casa desse homem, do teto à cama era tudo ouro. Meu Deus, é riquíssimo, né? Então, era muita grana. Então, assim, eu tive uma experiência de 2 meses, hoje eu posso falar, porque na época eu tive um contrato que eu não poderia falar para quem eu trabalhava. Sim. É um contrato de sigilo que eles falam. E depois dessa minha experiência, me abriu porta para outras experiências profissionais no nível desse. Que foi quando eu Uhum. trabalhei para esse magnata indiano. Eu não sei se você Uhum. viu um magnata que deu uma festa agora recentemente, que chamou Rihanna para o casamento do filho dele. Nem, não sei. Então, Sério? foi. Então, é assim, Vou, vou olhar, vou é, pesquisar sobre isso. a família Ambani, que é Mukesh Ambani. Eu trabalhei um ano para Uhum. essa família, aqui dentro dos Estados Unidos. E Uhum. aí foi um projeto familiar que eles fizeram, era a filha que ia engravidar e precisava de funcionário dentro de casa. Eu trabalhei um ano, eu trabalhei 6 meses aqui trancada no hotel, porque a gente ficava dentro de uma bolha. Acho que tem uma Uhum. foto aí que eu tô com um grupo aí do night shift, do Eu trabalho. vou, E aí, depois, daqui a pouco eu vou passar. Uhum. aham. E trabalhei 6 meses aqui, a gente ficava preso meio que numa bolha e tínhamos que fazer 3 testes de Covid por dia para poder entrar na Aham. propriedade da família. E aí eu trabalhei 6 meses, 5 a 6 meses aqui, no hotel na Times Square. Eu saí da propriedade da família e ia para esse hotel. Eu não podia ter contato com o mundo externo. Uhum. Eu saía só com o motorista que também era da bolha para me levar Meu na Deus, propriedade que e pegar no hotel. loucura. Era muito louco. E aí, Nossa. muito louco. E o hotel completamente fechado para todos os funcionários na Broadway. Então, Aham. foi uma experiência assim muito crazy, que eu achei que eu nunca, que você vê, é muito louco. E por uma questão de segurança também, porque ele era meio que essa família é muito tratada como reis e rainhas na Índia, então eles têm um protocolo de segurança muito grande. A gente não pode falar, não podia falar na época, né? Foi 2022, o Uhum. 2 inteiro eu passei trabalhando para essa família. Hoje eu tô falando Uhum. porque eu não trabalho mais para a família, né? Mas na Sim. época eu não poderia falar absolutamente nada. É, você não falou nome nem nada, então tá Não, tudo certo. não, tô falando o nome agora, mas tipo, na época, agora que eu não tenho mais Aham. contrato, né? Na época eu não Sim, poderia é. falar absolutamente nada. Então, a Entendi. gente saía desse hotel, ia para a propriedade da família, terminava, o motorista da bolha pegava a equipe e levava para o hotel novamente. E Uhum. assim foram 6 meses. Depois desses 6 meses, eu fui para o novo projeto da família em Beverly Hills, na Califórnia. Passei 5 meses em Beverly Hills com o mesmo projeto da Uhum. família. E aí a família foi para a Índia. Ah, Então tá. foi uma experiência bem, bem maluca e muito rica ao mesmo tempo, né? Porque eu nunca tinha lidado com gente do Oriente, né? Uma Aham. cultura tão diferente da nossa, né? Que é a cultura indiana, com o hinduísmo, com tudo que eu jamais pensei em presenciar. Eu vim de uma cidade interior onde o catolicismo prevalece, onde as pessoas se benzam na frente da igreja. Então, Sim. me deparar com aquilo tudo foi muito chocante, impactante e ao mesmo tempo me trouxe muito conhecimento da cultura, Ah, muito com respeito. certeza. É sempre, tudo que agrega, assim, em termos de Então, conhecimento eu nunca é imaginei legal, na né? minha vida ter esse tipo de trabalho aqui, trabalhar para uma família tão importante, né? Uhum. E nem nas maiores imaginações da minha vida eu pensei em me deparar numa situação assim. E me deparei Uhum. durante um ano. Foi um bom tempo que quase que eu enlouqueço também, porque não é fácil ficar trancada, né? Não é Aham. fácil. Eu passei um ano praticamente sem ver meu marido, eu só vi um mês. E Nossa, depois tive que Índia, ir que pra Califórnia. loucura. Foi.
E tive que fazer 3 testes de Covid. Eu nem sei como é que eu tenho nariz até hoje, porque 3 testes. Imagina um ano enfiando 3 vezes por dia aquele palito no seu nariz. Nossa senhora. Loucura, Deus me livre. É. Só tu mesmo pra passar por essas coisas. Não, eu olho assim, gente do céu. E várias outras situações, né? Trabalhar de N95, que é aquelas máscaras muito fortes dentro de casa. Sim, que machuca, né, o Sim. nariz e tal. Tem hora que você trabalha com. Eu trabalhava com housekeeping, então é um trabalho pesado. Você. Era uma mansão, então, óbvio que era muita gente trabalhando, então cada um tinha uma função. Mas é uma casa grande. Imagina você trabalhar, você subir escada, você não pode pegar o elevador, porque só quem pega é a família. E aí você sobe escada com aquela máscara N95, aí daqui a pouco toca o tipo. Aí, Angela, tem que fazer o teste, volta, faz o teste com o médico. Então, meu louco. Foi uma experiência bem, bem bacana, que eu nunca pensei em passar na minha vida, mas passei. Sim. Só a América me proporcionou isso. Agora fica a história pra contar, né? Com Fica. certeza. É super Fica a história, interessante. aprendi um pouco da cultura indiana, desenvolvi um pouco o meu inglês, não sei, acredito que aí no Canadá tem muito indiano, mas assim, o inglês indiano é muito difícil de ser, De eles falam entender, muito né? rápido, então tem hora que eu dizia, eu não tô entendendo assim, o que esse pessoal tá falando, meu Deus do céu, sabe assim? É o E sotaque deles, né? Um pouco o diferente. E aí acento, né, que você. eles falam, e é É. muito rápido e é muito próprio da cultura deles, então foi bem desafiador para mim essa questão também da língua. Porque quando você chega aqui, olha só que louco, você chega aqui e você diz assim, eu vou aprender inglês, morando nos Estados Unidos. Cara, se você vir para uma cidade como Nova York, você vai aprender o inglês que um francês fala, que um equatoriano fala, que uma brasileira fala. Aquele inglês limpo numa cidade como New York City, dificilmente você vai ver, Uhum. entendeu? Que um indiano É. fala. Então, o meu inglês eu tive que aprender na base da osmose, sabe? Porque eu tive que aprender o sotaque de um indiano, o sotaque de um dominicano, o sotaque de um francês, o sotaque de um chinês, sabe? Sim. Então, é uma cidade como Nova York, por ser muito grande, É uma metrópole, multicultural, né? Tem não é gente de todo só a lugar. Angelina que está aqui, é gente de todo mundo que fala. É. Aqui Aí, é o mesmo, né? O Canadá é assim também. É muito diverso em termos de culturas e tal. E aí você lida qual a todos cidade que os você está do dias Canadá, Carol? com vários sotaques. Hã? Qual a cidade você está aí? Hoje eu moro em Woodstock, que é uma cidade menorzinha, fica a 1 hora, 2 horas de Toronto, mas a gente a gente mudou para Toronto, né? Aham, Ficamos lá por 5 anos, e aham. aí depois dos 5 anos, quando a gente conseguiu a permanência, né? Sim, Que é o Green Card sim, americano, sim. né? Legal. E aí a gente resolveu sair de Toronto, mudar e tal, e aí viemos para Woodstock, né? E Uhum. que é uma cidade pequena, bem pequena. Mais relax, É, mais é tranquilo, bem né? mais tranquila, assim. Sim. Mas é isso, assim, eu acho que o Canadá no geral, assim, aqui você vê menos imigrantes, assim, pessoas de fora, assim, mas o Canadá no geral é muito diverso, né? Todo lugar que você vai ver Sim, pessoas de todos os lugares do mundo, sim, né? É sim, um país que abre portas para a imigração, né? Então sim. Bem é diferente muito aqui, né? rico. E lá em Toronto, quando a gente chegou, eu via muito isso, assim, né? Você começa a atender telefone, a precisar resolver as coisas assim, e você tem que entender os diferentes Sim, sotaques, né? De cada claro, background, né? Que você fala. de cada país, né? Exato, então é bem desafiador mesmo no começo, assim. Depois você vai acostumando o seu ouvido, né? E Sim. aí melhora. Hoje eu consigo, assim, identificar o sotaque de algumas regiões, né? Mas Uhum. depois de 9 anos, é como eu tô dizendo, não porque eu sou super inteligente, nem porque eu sou a fodona, como diz a. Não, mas porque entrou por osmose 9 anos sofrendo aqui, ó. Sim, né? Entendeu? No dia a Então, dia, né? Não tinha aí teve uma alternativa, né, pergunta Angel? Eu tinha assim, que aprender.
E outra coisa, as pessoas perguntam, mas Índia, por que você não estudou? Gente, eu não sei. Eu não vim pra cá com muito tempo para estudar. Eu precisava trabalhar para sobreviver. Quando você para Uhum. estudar, você tem que parar um tempo. Você tem que ter um certo apoio financeiro. E esse apoio eu não tinha. Eu não tinha apoio da minha família lá. Eu tinha que sobreviver Uhum. aqui. Então, infelizmente, hoje, óbvio, né? Eu aprendi alguma coisa. Eu sei me comunicar. Até Tu porque chegou se a não. fazer um curso, né, de inglês depois que Cheguei, conseguiu o cheguei. green card? Cheguei. Não, antes eu Foi consegui, antes? É, eu foi antes, lembro que você postou algumas foi. coisas assim. E também o governo americano, mesmo para quem é imigrante aqui, Carol, ele te dá Aham. leques de você procurar escola. Ele tem interesse que um futuro cidadão americano saiba a sua língua. Com Ele, certeza, é então, importante mesmo. ele te abre as portas, sabe? É, Uhum. hoje, eu posso dizer que o inglês é primordial para alcançar passos nesse país, para subir degraus. Até para quem tem Uhum. documento, porque não adianta você ter documento se você não consegue se comunicar, Exato. entendeu? Até para vir para cá você tem que ter uma base. Aham. O que eu fiz, eu não aconselho absolutamente ninguém a fazer. Venha bem Tá, mais então se, preparado. se É, for a fazer uma avaliação, assim, depois desse tempo que você tá aí, acho que isso era uma das coisas que você mudaria, assim, sim, eu estudar mudaria inglês no assim, Brasil estudar para pelo menos inglês. chegar com a base. Porque por mais assim, que, óbvio, você vai chegar com inglês no. O inglês aqui não é o inglês. Você vai se deparar, você vai dizer, meu Deus, eu estudei e não aprendi nada. Mas você tem uma base é muito importante, porque você precisa aprender a se Uhum. defender. Então, se você não sabe se defender, você não vai pra frente, sabe? Não é só how much, Sim. não é só thank you. São situações de Uhum. trânsito, são situações da vida mesmo que a gente vai precisar do inglês. Então é muito, É. muito, muito importante ter uma noção, ter uma base, sabe? Claro que ninguém vai chegar aqui falando igual um fluente, mas ter uma base e estudar o país também antes é muito, muito importante. Muito, muito É. importante. É, eu lembro que, tipo, das coisas básicas, assim, por exemplo, você vai pedir um café. Não é só simplesmente você chega lá no balcão e fala: "Eu quero um Isso, café". A pessoa isso. vai te devolver um monte de pergunta, é com creme, com leite, com 2 Exato. açúcares, com, Se é com né, leite médio, regular, pequeno, grande, qual tipo. É. se é Então, com leite assim, se regular, se é você com não está suco, preparado para receber isso de volta, você vai travar vai e só vai travar. responder yes, yes, yes Yes. para tudo, né, porque você não Igual aquele sabe. vídeo do rapaz do McDonald's que pediu um negócio, você já viu esse vídeo, né? Que diz, Já, rolei no maravilhoso. inglês, pronto. Eu me identifiquei muitas vezes É, com esse vídeo. pois Porque é. muitas vezes eu achei que eu tava rolando no inglês e rolei na loucura de vir uma comida nada a Aproveitando ver. aproveitando o gancho, você tem algum fato engraçado de algo que você falou, ou alguma comunicação que, sei lá, foi difícil Sim, de acontecer por tem causa do muitos, tem muitos. inglês? Imagina, né, gente? 9 anos, mas de Alguma que venha à sua inglês, memória, assim, mais marcante, sei lá, um fato? cara, nesse momento tem uma história Aham, que uma vez eu vim aprender a dirigir com GPS aqui, né? Porque até então eu nunca tinha usado o GPS no Brasil. E aí aham, o GPS me mandou entrar numa rua e, e eu entrei numa rua que não era a rua para entrar. aham, E aí quando eu entrei, eu me lembro que veio polícia. Foi a primeira vez que eu fui parada pela polícia aqui nos Estados Unidos. aham, E eu falei, gente, isso é comigo? Não, isso não é comigo. Claro que a polícia não vai me parar. Por que, que a polícia vai me aham. parar? A polícia me parou. E a polícia me parou, eu me lembro que desceu com um cachorro assim, que era muito maior do que eu, o cachorro. E eu morro do medo do cachorro, né? Porque assim, o cachorro em cima de mim. Aí ele falou assim, senhora, a senhora entrou numa rua contramão, a senhora fez uma contramão. E, aí eu olhei pra ele e falei assim, oh, I'm so sorry, don't give me ticket. Ele falou assim, não, eu tô vendo. Eu falei, mas GPS is crazy. Assim, eu não sabia falar nada. Falei, Aham. GPS is crazy. Aí ele olhou pro meu GPS e falou assim, como se assim, o GPS é crazy ou você é crazy? Que a rua que a senhora entrou aqui, não sei o quê. Eu disse, olha, me desculpa, não sei o quê. E aí tive que parar o carro pra falar com ele, né? Aham. E aí, quando eu fui ligar o bendito carro, o carro não ligou, Carol.
É um carro Meu velho, que eu tinha Deus. acabado de chegar. Aí eu olhei pra ele, eu falei: "I Aham. need your help". Aí ele olhou assim e falou assim: "I'm so sorry, eu não posso lhe ajudar agora", eu falei, né, em inglês, Aham. "porque eu tô trabalhando". Eu falei: Aham. "Mas eu não sei empurrar carro, você vai ter que me ajudar a empurrar o carro". Aí Aham. ele falou assim: "Não", e eu fiquei discutindo com ele: "Mas foi você que parou meu carro. Então se você Meu parou meu Deus do carro, céu. você agora vai ter que me ajudar". Aí eu Ai. depois eu fiquei pensando: "Meu Deus", veio na hora de pedir o seguro, o documento do carro, eu não sabia nem onde estava nada disso. E ele falou assim: "Não, Pois vamos é. eu não posso fazer nada, eu vou embora e o carro vai ficar aí". Eu fiquei lá com o carro no meio da rua, de noite, e aí Aham. apareceu um senhor de noite, eu não sabia dizer, pra colocar a bateria, porque na verdade tinha sido a bateria, e eu Aham. fazia mímica. E, gente, eu pedindo socorro a uma Que pessoa no meio da rua sem nem desespero. saber, e assim, essa Nossa. situação foi bem inusitada, porque depois eu fiquei pensando assim: "Meu, eu sou muito louca". Uma autoridade me para e eu pedi para uma Pede pra autoridade ele aqui empurrar o carro. empurrar o carro. Tipo assim, Ai, você meu Deus. você tá aonde? Porque, gente, Estados Unidos, policial, autoridade máxima aqui. É. É autoridade máxima. Você não pode dirigir, né? Depois eu fui outra vez eu fui parada, não por essa situação, mas depois de muitos anos, graças a Deus, não sou parada, viu, gente? Uhum. Sempre pela polícia. Mas depois eu entendi como que eu me comportava diante de uma situação como essa. Mas naquela primeira instante eu era totalmente despreparada. Eu pedi para a polícia empurrar meu carro. Eu fiquei brava porque ele não empurrou. Eu não Aham. entendi o que eu estava fazendo, a gravidade, a infração que eu estava fazendo. Eu não, eu estava completamente. No Brasil, isso já era erradíssimo, né? Agora você imagina É, um país pois como é. esse, né? Um país Não, como mas esse. graças a Deus teu santo é forte, né, que ele não Não, fez meu santo é nada. forte. Meu santo é bem forte. Eu acho que depois ele pensa assim, gente, que menina sem noção, né? É. Isso foi uma situação assim que hoje eu paro e penso assim, gente, eu poderia estar sido presa, né? Em situações também de uma vez parar em frente a uma casa porque eu não estava achando o Aham. endereço e daqui a pouco o vizinho acender as luzes e dizer, eu vou chamar a polícia porque você está parado na Eita. frente da minha casa. E eu, você tá doido? Vai chamar a polícia por quê? Que vai Aham. embora da frente da minha casa, vai. E eu só com o carro digitando o GPS para saber onde eu estava. Aham. Então, eles são muito Meu cismados, Deus. assim. Se você parar o carro na Aham. frente da casa deles e ficar muito tempo, tipo, muito tempo, o quê? 20 minutos? Isso já é motivo para eles desconfiarem, dizer, por que que fulano tá parado aqui? É. Por que carro é esse que tá Não, parado e aqui? as casas, tipo, apesar de não terem muro nem nada, assim, né, a maior parte, eles têm câmera, né, de Tem câmera, segurança. tem É, então se câmera. qualquer movimento na frente da casa, a câmera detecta, eles E eu acho que vão sensor também, sair. viu? Porque se para um carro, já acende uma luzinha do lado de fora, É, né? aí tem aquele sensor de luz, né, que já acende Então, automático. já foi N. E outra situação engraçada que eu passei foi quando eu cheguei aqui. Eu fui limpar uma casa com uma amiga minha. E ela falou assim: era até o apartamento do Boninho, da Rede Globo. E ela Ah, falou assim: é? ela, vamos me ajudar a limpar o apartamento do Boninho. Eu fui lá. E quando eu cheguei, terminei o apartamento do Boninho. Ela disse: Angelina, eu preciso que você me ajude a limpar um apartamento embaixo. Aí eu disse: tá Uhum. certo. Eu desci, aí entrei no apartamento, vi uma foto preta com branca bem bonita. E eu falei: Aham. gente, que bonita. Tinha um piano lindíssimo na sala. Eu disse, a minha mãe me ensinou a tocar uma música no piano de pequenininha, assim, coisa de Aham. criança, tipo aquela música de Luiz Gonzaga, né? Eu A asa sempre branca, né? Asa Branca, que todo mundo sabe tocar no piano. Aí eu É. disse, vou tocar Asa Branca no piano. Minha amiga olhou assim e falou assim, gente, não toca nesse piano. Aí eu falei, por quê? Ela, você sabe de quem é esse piano? Eu falei, não. Angelina, a gente tá no apartamento da Ana Jobim, esse piano é do Tom Jobim. E eu, Meu sério, eu pensei, Deus, sério que eu tô tocando o piano do Tom Jobim. Aí foi quando eu me toquei que tinha as que fotos preto e branco, chique. era ele com Frank Sinatra, com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Gente, eu toquei no piano do Tom Jobim, que loucura. Era tipo assim, Que não, honra, né? que honra, né? Mas tipo, situações e situações inusitadas. E quando eu trabalhava com esse piano, essa foi mais louca ainda, Aham. porque é surreal isso que aconteceu comigo. Quando eu digo que a gente acontece situações que a gente nunca vai imaginar que aconteceria,
é que o chefe de cozinha me chamou falando, Angelina, chegou um guest e eu preciso que você vá servir uma água de coco na sala, Aham. numa bandeja, para esse guest. E dizer que a senhora está chegando para Aham. cumprimentar. E aí, tudo bem, ela botou uma bandeja. Primeiro que eu nunca andei com a água de coco na bandeja na vida. Mas Ali era já o foi coco, coco? o coco com a bandeja. Ah, Isso, eu fui meio que equilibrando assim, mas eu fui, é difícil, é. né? Quem é paraibana que anda com água de coco na bandeja? A gente anda com isso na mão. Mas era um guest, Aham. é um guest importante, você tem que levar isso na bandeja, tá certo. E aí, quando eu cheguei na sala, o guest importante era nada mais, nada menos do que a Hillary Clinton. E aí eu derramei água de coco na bandeja. E eu fiquei muito nervosa, porque eu não esperava sair de Meu Guarabira e vir uma Deus. água de coco a Hillary Clinton na minha vida. E Meu aí Deus. ela tava com um E livro da aí, biografia. como que ela reagiu? Ela foi super nice. Ela Ai, que percebeu que eu bom. fiquei nervosa. E a filha da senhora estava chegando, ela estava com um livro com a biografia dela na mão. Aham. E eu quase que derrubei em cima do livro com olhos. Aí eu falei, I'm so sorry. Ela, não, it's okay, don't worry. Ela foi bem empática, assim, Aham. sempre bem. E a filha da senhora ficou rindo muito, assim, que ela percebeu, Angelina, tipo assim, Toda atrapalhada. eu sou muito atrapalhada, mas eu acho que eu nunca imaginei viver uma situação daquela, sabe? Ai, Uma pois mulher com o é, cabelo lá né. todo arrumado, aí quando eu voltei, tava todo mundo assim rindo da cozinha, Angelina. E assim, o coco não caiu no chão, não, caiu na bandeja, derramou, né? Mas, Aham. tipo, foi uma situação assim hilária que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ainda bem que não É, derramou em cima do livro dela, né? Que ela ia dar um livro de graças a presente, que era Deus, da né. biografia dela. Imagina. E foi uma situação assim muito louca que eu E jamais ainda pensei. bem que era só água de coco, não era vinho nem Sim, nada, né. e ainda bem que como eu estava também descalça, porque os indianos eles andam muito descalços dentro de casa. Aham. Principalmente eles pediram para tirar o sapato e ir até a sala no tapete. E eu fiz isso. Uhum. Acho que talvez se eu tivesse ido com um saltinho ou tênis, eu teria caído em cima da mulher, sem Sim, nenhuma objeção do susto que eu tive. imagina. Ai, Então, isso foi uma Jesus. situação bem engraçada, mas também jamais na minha vida eu imaginei se vir uma água de coco a Pra Hillary Clinton. Hillary Clinton, Não, não. chiquérrima. Chiquérrimo, mas foi bem constrangedor, porque É, claro. Ah, mas foi tudo bem, né, hoje você dá risada, na hora hoje eu você dou fica meio: risada, "Ai, meu Deus". fico rindo, mas foi muito louco, assim, foi. E assim, é muito louco você viver isso, muito louco. Aquela É, mulher que você acha que é inalcançável, né? Na sua frente, uma pessoa inalcançável. Na sua frente você. verdade. Foi bem. Angel, e aí, tipo, você tá esse tempo todo aí, né, quase 9 anos, eh, depois de tanta história louca, assim, tanta experiência legal também, né, tantos É, perrengues, tantas coisas positivas, eh, eu queria que você falasse um pouco, assim, quais são os 3 pontos que você acha mais legais e quais os 3 pontos que não são tão bons assim hoje em dia, assim, que você tinha hoje em outra dia, visão, mas hoje é. você quer que eu fale 3 pontos positivos e Pode três ser pontos, 2 pontos positivos e 2 que não são dois tão pontos negativos? positivos assim. Uhum. Os 2 pontos positivos, óbvio, foi a experiência de vida, porque Uhum, isso que eu estou contando aqui, eu jamais, é como eu te disse, eu jamais pensei em viver isso na minha vida. Nunca uhum, imaginei que eu poderia servir uma água de coco, né, a uma mulher como essa. E o outro, isso é só um exemplo, né, de tantas outras coisas que já me aconteceram. Mas eu uhum, acho que a experiência de vida é muito válida. Eu acho que com 2 anos de América eu amadureci 6, 7 na cabeça. Você passa a dar valor a coisas que você nunca deu. É um engrandecimento pessoal muito grande. É uma experiência que, por mais que você tente passar para as pessoas, você não vai conseguir, porque é só vivendo isso para você entender.
Então a Uhum. experiência de vida é válida demais, né? Sim. E, óbvio, eu não posso fugir disso, né? Ganhar em dólar é muito interessante. Aham. Você consegue fazer melhores planos para o futuro se você quiser retornar para o Brasil, mas para isso você tem que ter uma Uhum. cabeça muito boa, né? Você tem que entender que aqui é muito Sim. fácil de gastar, aqui também é muito fácil, você tem muito crédito, você tem muito acesso, então você tem que estar com a cabeça muito voltada para um objetivo. Uhum. Então a questão, óbvio, a questão salarial, você ter esse poder de compra, principalmente hoje quando eu vou para o Brasil, eu olho assim e faço, nossa, eu posso, sabe? Porque a Uhum. moeda que eu ganho me permite. Me Sim, é permite. que quando a gente converte, assim, termina, né, É, valendo muito a essa pena, assim, tudo. questão é bem primordial. E você se reinventar, você aprender a fazer coisas que você achava que não sabia fazer e hoje você se vê, sabe, perfeita fazendo aquilo. Você chegou num patamar que você jamais imaginaria chegar fazendo aquilo. Uhum. Então, foi desafiador, mas é muito gratificante eu ver, meu Deus, eu consegui chegar até aí. E olha onde eu cheguei, olha o que eu sei fazer hoje. Olha, e essa questão aí para mim, isso não tem quem tire de mim, porque eu aprendi. E eu aprendi aqui, Uhum. entendeu? Sim. Então, acho que isso é um fator, é os três fatores mais importantes que eu posso dizer. O negativo também tem muitos, mas o que eu posso dizer, o que talvez pese hoje, primeiro é a ausência familiar, é a ausência dos Aham. seus. Você entende que você perde momentos muito especiais da sua vida, você perde casamento de um primo, você perde aniversário de um sobrinho, o nascimento de um sobrinho, a despedida de um ente querido e que você não pode estar lá. Uhum. Você vê a vida passar da janela. É. Por mais que hoje a tecnologia ela te remeta, te ajude no sentido que a gente está aqui hoje conversando, então eu posso conversar com minha É, família, ajuda muito, né? Mas ajuda, não é a mesma acalenta coisa o do contato coração, físico. acalenta o coração. Mas essa Uhum. ausência, para mim, Carol, ela é desafiadora todos os dias. Todos os dias. Uhum. É uma coisa assim, tudo eu aprendi, eu posso lidar muito bem aqui nesse país, eu posso lidar com a língua, com o frio, mas a ausência familiar é o mais desafiador para mim. Uhum. É saber que natais eu não estou ali, é saber que o carnaval, tá, meus amigos estão tudo curtindo o carnaval enquanto eu estou aqui, que eu estaria ali também curtindo se eu estivesse lá. Uhum. É saber que até no momento de dor não posso estar ali. Então, essa questão é bem difícil. Uhum. Está com a cabeça bem, bem legal. A outra É. questão, deixa eu ver o que, que eu posso dizer da outra questão. É como eu te mencionei antes, a questão de amizade. Você perde um ciclo de amizade que você não. Aqui você não vai encontrar o mesmo ciclo de amizade que você tinha no seu país de origem. Não Uhum. existe, porque a vida é muito corrida, as pessoas não têm tempo de ir na sua casa. É, você marcar um date, uma coisa com um amigo. Eu tinha duas amigas aqui da minha cidade. E para a gente se encontrava 3 vezes no ano. Porque no dia que dava para mim, não dava para outra. No dia que dava para outra, não dava para mim. Então é muito, muito difícil. É diferente de, por exemplo, você chega na parede e você faz, eu vou passar aí. A gente se vê É. e tomar sorvete. E isso não existe aqui. Primeiro que todo mundo mora muito distante. Segundo que tá todo mundo muito louco trabalhando. Correndo, trabalhando, tem uma Correndo. rotina já, né, pra... É. E que mais? Então a questão de amizade. A questão familiar em primeiro lugar. A questão de amizade também. E são tantas coisas que eu poderia enumerar. Alguns costumes, por exemplo. A saúde aqui funciona de forma muito diferente da saúde no Brasil, então eu senti, foi muito Uhum. impactante para mim. Eu até mandei uma foto do meu esposo, ele, no Covid, ele teve Covid e ficou 2 meses em coma, foi um momento bem desafiador para mim. Então, naquele momento eu pude entender o quão a vida era frágil, o quão eu estava longe da minha família, sem o apoio emocional deles, né? Uhum. E me vi num país que eu não poderia ter acesso a médicos,
de conversar Uhum. de nada, como no Brasil a gente tem, né, Carol? A gente conhece o médico, a gente pode chegar e ter um Vai acesso direto ao direto. especialista, né? Aqui não, Também, aqui eles acho que isso não. é, Aqui isso foi bem impactante para mim, principalmente é, pelo aqui é processo diferente. que ele passou e que eu passei, então foi bem impactante para mim. Uhum. E essa Vamos questão. aproveitar que tu mencionou as fotos, eu já vou mostrando, né? A gente fala um pouco Uhum, mais em detalhe. Essa primeira foto aqui que você uhum. mandou mostra a temperatura, né? Mostra a -15 graus. -5. Esse, Esse um dia menos era um 5. Isso, esse dia era um dia habitual, normal de trabalho. E aí a gente se vê tendo que sair de casa igual um astronauta, com luva, eu tirei a touca, mas eu tinha touca, então a gente tem que sair para trabalhar nessa temperatura e eu te mandei essa foto para mostrar que faça chuva, faça sol, a gente não pode sair e deixar de trabalhar, né? Então, eu tava passando um perrengue de frio, mas já peguei uma temperatura muito superior a essa, eu já peguei -20 graus aqui em Nova York e tive que sair para trabalhar. Esse dia foi o dia que eu Sim, a fotografei. vida continua, né? Não A vida para por causa continua. da temperatura. Isso. Então, esse é um dia habitual de trabalho e eu estava passando perrengue aí nesse dia com frio, porque eu acho que eu não estava tão bem vestida, foi bem no comecinho, Uhum. como hoje É eu me vestiria. difícil, né? Isso. Nossa, imagino. Também a gente sai de lá, eu acho que com o tempo que a gente começa a viver nessa temperatura e tal, a gente, o corpo se adapta também, né? Hoje, quando eu vou E pro aí Brasil, você. eu morro de calor, né? Então, aí você sofre menos, assim, mas, Isso. Mas né, mesmo assim eu é acho que no difícil. começo é mais difícil, assim, é uma Bem mudança difícil. muito drástica, e Bem aí você difícil. sofre mais com o frio, né? Bem difícil. Ah, e essa aqui? Essa Haja neve, aí, hein? essa aí foi a primeira nevasca que eu presenciei na minha vida. E aí, olha só que engraçado, eu tava com a jaqueta de couro que eu tinha comprado lá na feirinha de Buenos Aires, achando que eu ia arrasar com essa jaqueta de couro e eu estava passando muito frio nessa foto. Eu Mas imagino. eu tinha que E tirar a essa neve da calça foto. provavelmente nem impermeável é, né? Não, a bota também não era impermeável. Mas eu Meu tinha que Deus. pegar essa pá aí pra tirar a neve, Aham. porque senão eu não conseguia abrir a porta da casa que eu tava. E aí, Sim. parecia, sabe, enxugar gelo. Quanto mais eu tirava o gelo, mais gelo chegava. Aham. Aí eu pedi pra uma amiga minha fotografar, eu me desesperei nesse dia, porque eu achei que o mundo ia se acabar em gelo. Foi a primeira nevasca que eu presenciei. Eu falei, gente, nunca mais vou poder pegar um avião e voltar pro Brasil. Meu desespero foi grande nesse dia. Muito grande. Foram 3 dias de nevasca. Aí foi quando eu entendi que eu poderia passar fome, porque se eu não fosse no supermercado, o supermercado estava fechado e eu não tinha comprado comida. Para tudo, né, em Nova York. Para trem, para. Ninguém vai trabalhar. Então, esse dia foi um perrengue grande Aham. que eu passei. E essa jaqueta também me fez passar um frio grande. Vamos seguir então para a próxima foto. Uhum. Essa Ah, aqui. é legal essa foto. Essa foto foi no dia do meu casamento no City Hall, aqui em Nova York. E, gente, não entendia nada de inglês. O meu marido olhou pra mim e falou assim: Olha, quando a juíza do cabelo lilás olhar pra você, é muito louco isso. A minha juíza tinha um cabelo de pica-pau assim lilás, que nos casou. Ele falou assim: Quando ela olhar pra você, você fala assim, Yes, I do. E eu não entendia nada que ela falava. E toda vez que essa mulher dirigia e olhava pra mim, eu falava Yes, I do, Yes, I do. E meu marido começou a falou assim, para de dizer Yes, I do, não é agora. Então, eu olho pra essas fotos, eu me lembro do Yes, I do repetidamente. Tá linda a foto. Essa foto foi engraçada, mas foi um dia feliz, novo, Ah, com certeza. Uma né? nova etapa, Uma nova né? etapa da minha vida. E que etapa, É, né? 9 anos já, 8 anos já de casada. Então, que é etapa. bastante, passa rápido, Passa né? rápido, né? Bem Muito rápido. tempo. Ah, esse é meu trabalho E é. atual. Essa é a Galatia Maria, filha de brasileira com grego. É o meu Aham, xodó. E eu sou nani dela. Eu sou babysitter dela atualmente. E aham. a Galatia tá aprendendo a falar português, porque a mãe pediu para eu insistir no português com ela. A E família brasileira. a mãe é brasileira, o pai é grego, é uma loucura dentro de casa. A mãe fala português, o pai fala grego, a avó fala inglês. Enfim, Aham. criança entende tudo, né? Se você botar 5 ligas para eles aprenderem, eles vão aprender.
Eu que não dá mais para atender grego, inglês, português, espanhol, então tá sendo muito legal esse trabalho, porque é um trabalho que está me Muito, trazendo muitas alegrias. E são os amores, uma família muito especial. que bom, que bom. Ela é linda, muito Ela é linda, linda mesmo. maravilhosa. Te amo, meu amor. É. Ah, e essa Ah, essa é Angel? na casa do indiano lá, a gente tava montando a árvore de Natal. E essa casa Aham. deles foi vendida para Jennifer Lopez, agora em Beverly Hills. É uma casa muito bonita. Nossa, É, linda. Deve ser linda. maravilhosa mesmo. Maravilhosa a casa. É, não dá pra ver muito na foto, mas só pelo É, tamanho da essa é a escada escada. e da árvore. É linda a casa, é bem, bem bonita. Foi um momento que a gente tava montando a árvore. Apesar deles serem hindus, eles celebram, né? Eles Gosto de gostam de celebrar o celebrar. Natal. Pelo menos a árvore eles têm. É, acho que pega um pouco da cultura local também, Uhum. né? E aí você termina. Sim, É igual o Halloween, tipo, a gente não tem costume sim, de celebrar Halloween no Brasil e aqui vira uma coisa que é legal, né? muito legal. E eles são bem abertos em relação a isso, sabe? Eles Aham. entendem que, por exemplo, eu sou cristã, então eles entendiam Uhum. quando algumas vezes me chamaram para participar de alguns rituais hindus, né? E eu participava por educação, não entendia PN porra nenhuma, mas aquela bandeja ali rodando em cima de mim. Mas eu super respeitava e tava tudo certo. E eu dizia, Senhor, vem uma coisa boa pra mim com essa Uhum. bandeja rodando. E é isso. Mas é um aprendizado diário. Uhum. Tá, deixa eu passar para a próxima foto. Essas pessoas que estão comigo eram algumas das pessoas que trabalhavam comigo com os indianos no night shift, no Uhum. turno da noite. Algumas, né, dentro do meu setor. Aham. E a maioria aí são indianos. É. Ah, legal. Ah, essa foto é muito, muito Essa aqui. especial, que é a foto da primeira vez que eu retornei ao Brasil, depois de 3 anos. E aí é o meu sobrinho, afilhado, o Miguel. Ele ficou muito emocionado quando ele reencontrou comigo e a gente foi um momento de muita emoção. Aham. Ele chorou muito, eu chorei muito. Essa foto foi no aeroporto, eu tinha acabado de chegar. E foi um momento bem, bem especial da minha vida, bem inesquecível, que era um momento de reencontro, né? De muito amor, de muita saudade. Então, Aham. é uma sensação que só nós imigrantes conseguimos sentir. Entender, né? É. É. Ai, eu não tô vendo a foto do Jonathan no. Acho que não veio aqui. Mas você falou, depois a gente coloca a foto Sim, do Jonathan na saindo do ambulância. hospital, né, durante o Sim, Covid. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu acompanhei, assim, eu lembro que foi um momento muito tenso. sim, Ele ficou bem mal, né? Queria que ficou. você contasse um pouco como foi a experiência. Assim, o Covid não foi fácil para ninguém, Sim. eh, mas principalmente para quem teve contato próximo, assim, com pessoas que ficaram em situação grave ou que chegaram a partir mesmo, né? Eu acho que foi muito mais marcante, né, esse Sim. período. Então, 2020, eu trabalhava numa empresa brasileira aqui em Nova York, o Hotel Fazano, na Quinta Avenida, de frente Uhum, ao parque. E a gente recebeu a notícia de que o hotel iria fechar. Já estava começando a surgir uns casos aqui em fevereiro, uhum, aqui em Nova York, de 2019 para 2020, fevereiro de 2020. E aí o hotel ia fechar e a gente ia ter que ficar em casa. Com uma semana que no dia que eu cheguei em casa, que eu recebi a notícia, eu e os demais, né, que estavam no hotel, a gente só poderia, a nossa carga horária ia ser reduzida, a gente só ia 2 dias para o trabalho, até porque a uhum, fronteira tinha sido fechada, os hotéis tinham sido fechados, não existia mais voo, né, como vocês sabem, era tudo muito novo, mas era tudo muito rápido como estava acontecendo. E de uhum. uma hora para outra, eu vi a cidade de Nova York completamente invadida por uma doença desconhecida, né?
Foi quando, na frente do hotel que eu trabalhava, ah, começaram a montar hospitais, a fazer hospitais. O Central Park virou um hospital ambulante, né? Então, foi muito impactante de os nova-iorquinos viver aquilo ali, né? E aí Uhum. meu esposo adoeceu, eu adoeci primeiro. Então, até hoje eu não sei se foi ele que passou para mim ou se foi eu que passei para ele. E aí era tudo muito novo. Pra vocês terem uma ideia, não tinha máscara, ninguém falava em vacina, ninguém sabia nada, absolutamente nada sobre o vírus. E Uhum. aí, de repente, uma cidade inteira se enfermou. Uma cidade inteira ficou doente. E aí foi muito louco, porque fecha tudo, não tinha ambulância suficiente, os hospitais completamente lotados, então foi o pico mesmo, né? Depois da Europa, Uhum. do que aconteceu foi em Nova York. Por ter um aglomerado de gente andando dentro dos trens, por, por tudo, né? Então era muito fácil se contaminar em Nova É, York. Aí sim. meu esposo ficou doente. Com uma semana ele começou a ter insuficiência respiratória, muita febre e não baixava de jeito nenhum, né? E aí ele foi para o hospital. Quando chegou no hospital não tinha vaga, era 800 a 1.000 pessoas morrendo por dia só em New York City. Meu Deus. Então Terrível, né? eu me senti dentro de um inferno. Eu posso dizer que eu vivi um inferno, Uhum. um filme de terror, um filme de terror. E E aí, quando ele conseguiu uma internação, a gente tinha plano de saúde, tinha tudo, mas mesmo assim, ele conseguiu uma internação, ele é muito grande, mas ele conseguiu só uma internação numa ala infantil de um hospital, porque estava tudo tão lotado que ele só conseguiu numa ala infantil. E aí foi um processo bem difícil, porque ele entrou em coma, passou 45 dias numa máquina respirando, Uhum. e quase 2 meses no hospital, né? Ele tá vivo, Carol, pela honra e glória do Senhor Jesus, porque foi um milagre que aconteceu com ele. Ele tinha tudo para não estar aqui mais nesse plano, né? Mas Deus mesmo assim trouxe a vida dele de volta. Foi muita oração, um momento bem difícil na nossa vida. Foi quando eu te disse que eu conhecia a ciência aqui de longe, de perto, né? E Uhum. fiquei muito impactada com o que eu vi, com a falta de humanismo, com a frieza. E foi muito difícil. Do hospital, né? Como que foi, assim, no hospital esse momento, assim? Eu sei que estava caótico em todo lugar, né? Não, então, eu não posso nem julgar, porque aquele momento era um momento caótico. É. Era um momento do desconhecido. Não era uma coisa. As pessoas não Uhum. sabiam nem como lidar com aquilo, os profissionais não sabiam, não existia máscara. Eu fiquei tão desesperada que eu me lembro que Não eu tinha tratamento, né? O que é que você faz não numa tinha, situação não tinha assim? máscara, não É, tinha teste para fazer. Imagina assim, pois é. ninguém estava preparado para uma situação daquela. Então, foi muito caótico, foi muito desesperador. E aí eu comecei a me desesperar porque eu entendi que se os Estados Unidos, que era a maior potência do mundo, não estava preparado para aquele tipo de situação, como que o nosso país, que é um país Uhum. que nunca teve estrutura de saúde, que tem uma estrutura de saúde bem desorganizada, que É. funciona na teoria, mas na prática não funciona, como que o nosso país poderia receber aquilo? E eu me Uhum. desesperei, eu me lembro que eu entrei nas redes sociais, de, por favor, não saiam de casa, as pessoas zombavam de mim, riam, foram pro carnaval, as pessoas, sabe, É. você tá doida, você vê até gente da família ali ignorando, dizendo que você tá com problema, então foi angustiante ver a reação das pessoas daquela forma e eu passando por tudo que eu estava passando. E por mais que algumas pessoas chegaram a acreditar em mim, mas a grande maioria falaram: não, eu não vou parar minha vida, eu não vou. E É foi muito. engraçado isso, né? Assim, eu acho que a gente, estando longe, eu acho que entra no. Sei lá, eu fiquei muito preocupada também, assim, quando eu vi lockdown, tal, todo mundo em casa, as empresas fechando as portas, tal, mandando todo mundo trabalhar de casa. Assim. É, eu fiquei muito assustada também, né? Você não achava máscara, eu fiz máscara de tecido em casa, Uhum, cortei um pano lá e fiz, né, com as camadas que eles diziam para fazer. Fiz costurando na mão mesmo, né? Que não tinha máquina de costura nem nada. uhum, É, mas eu não queria sair na rua, assim. Eu lembro que a gente saía para caminhar. Eu, depois de muito tempo que Léo me convenceu, vamos pelo menos dar uma volta na rua, assim, a gente precisa sair de casa.
Aí eu disse: "Tá, vamos", mas foi apavorada, assim, de medo, e eu lembro que eu vi uma pessoa vindo na mesma direção na calçada, Uhum, eu dizia: "Vamos atravessar a rua", aí atravessava, mudava de faixa, de uhum, calçada, assim. sim. E eu ia apavorada, então se não tinha jeito de mudar de faixa, muito tempo antes, eu prendia a respiração, assim, aí ficava prendendo a Sim, respiração até passar bem muito da pessoa. acho que teve um surto coletivo, né. Não, Não é foi uma para menos, loucura. não é para menos, mas assim, o que mais me surtou foi eu vivenciar isso de perto. Eu vi que a Ah, com coisa não era certeza. brincadeira, que era muito sério, e eu ver o estado que isso trazia para uma pessoa de perto, assim, né. Com certeza, E é. e o fato de Nova York, assim, as ambulâncias não paravam. Se Nova York já é uma cidade que a ambulância não para tocar um minuto, imagina no Covid. Teve um momento que eu me desesperei, Carol, eu botava assim a mão na cabeça que eu não aguentava mais ouvir, ambulância, Uhum. sabe, eu não aguentava mais. Então foi esse momento, assim, eu posso dizer pra você que de tudo que eu passei aqui na América foi o momento mais difícil. Eu Porque acredito. estar longe da família, minha família desesperada, querendo vir pra cá, me buscar e vir como que estava com a fronteira fechada, Não pode, não né. tem nem Então, assim, como. pra É, eles era mais desesperador me ver nessa situação, porque até então o Brasil não estava na situação que aqui estava. E esse era meu maior verdade. desespero, porque eu queria que as pessoas entendessem que ia ser caótico também se as pessoas não se cuidassem, mas a gente sabe que teve um governo negacionista que não aceitou isso muito bem, a gente sabe Exato. que, que isso me desesperou e isso me revoltou muito, 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 muito. Então, eu acho que muita coisa poderia ter sido evitada, mas infelizmente não foi, né? Então, foi um momento bem, bem difícil. Para o nova-iorquino e para o mundo, né? Para o mundo. Mas principalmente para aqueles países que não tinham, porque aqui, de certa forma, teve tudo isso, mas também teve uma estrutura financeira, né? O governo também, o Donald Trump, ele É deu um um país suporte. rico, né. Ele deu um suporte, o Trump, ele deu um suporte, dai a César que é de Uhum. César. Ele deu um suporte muito bom para o americano financeiro. Ele deu ajuda de custo, ele deu cheque, ele fez com que ninguém fosse despejado da casa onde morava, se perdesse o emprego. Uhum. Ele deu esse suporte para o americano, né? E a gente sabe que o Brasil não poderia dar esse suporte para o brasileiro, então foi bem desesperador. Mas acho que o que me chocou mais ainda foi, no caso do Brasil, foi ver a negligência, porque eu posso falar de negligência, é você desvalorizar uma dor que estava acontecendo no mundo, né? E eu me desesperei quando eu vi que isso estava acontecendo no nosso país. Eu disse, meu Deus, isso vai ser caótico, isso vai ser. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Verdade. Não, dá muita angústia e você não consegue controlar, né. E dá muito medo, porque estava todo mundo a gente estava preso, né, também, assim, nos Sim, países que a gente mora, e aí, se acontecesse qualquer coisa, você não ia eu não poder podia ir. ver a família, exato. É muito desesperador mesmo, assim. Desesperador. Eu lembro também que eu fiquei muito angustiada, assim, de Eu acho que ver como as pessoas estavam lidando lá. A Covid ela adoeceu, quem não adoeceu fisicamente adoeceu mentalmente, né? Acho que terapias psiquiatras nunca foram tão valorizadas depois de 2020, porque existe o antes da Covid e o depois da Covid. A cabeça das pessoas mudaram, as pessoas adureceram mentalmente, né? De ansiedade, de transtorno, né? De tudo. Então, acho que depois da Covid, eu acho que cada um tem que procurar a sua melhora, procurar uma terapia, procurar, porque a vida já não é fácil, com tudo isso, nem todo mundo suporta o processo que foi, né? Então isso traz vestígios, traz requisitos, então Uhum. cada um tem que procurar se cuidar sim. E todo mundo precisa de ajuda, né? Então, é isso. Isso. É isso, Angel. A gente tá chegando ao fim aqui, desse bate-papo, que foi uma delícia, foi muito legal. Eu queria que você deixasse um recado aí. Vamos dizer que tem alguém querendo, ir morar em outro país, não importa se é Estados Unidos, se é Canadá, se é Se é Brasil, se é. a Europa, algum país da Europa, Sim. mas, eu queria que tu deixasse algum recado, assim, para pessoas que estão querendo sair do Brasil e morar em outro lugar. O que é que você acha que é fundamental?
Eu acho que é fundamental resiliência, entender o que é sair da zona de conforto, que é muito fácil a gente dizer, eu saí da minha zona de conforto, mas quando eu falo em zona de conforto, não é só zona de conforto, é em todos os aspectos, é espiritual, financeiro, familiar. Você está preparada para esse mundo, é você vir preparada. Vir com a cabeça preparada, sabendo que pode dar certo e pode também não dar certo, e se não der certo, tá tudo bem, né? Eu acho que tentar é muito importante, para você sempre não ter aquela dúvida, aquela interrogação, mas e se? E se poderia ter sido? Se você tem essa vontade, Sim. estude sobre a América, se planeje financeiramente, traga dinheiro pelo menos para se manter 6 meses sem precisar trabalhar, porque chega aqui você não consegue trabalho fácil, né? Uhum. Venha preparados, com frio, estude a língua, né? Estude a cultura do lugar que você vai morar, veja as possibilidades, o que é que você pode fazer para conseguir uma renda, né? O que é que lhe enquadra, estude como conseguir, porque eu, por exemplo, eu vim trabalhar com limpeza de casa, mas eu não sabia, eu achava que eu sabia limpar uma casa, até chegar aqui e entender que eu não sabia, né? Que a limpeza do Uhum. Brasil é muito diferente da limpeza aqui, né? E Uhum. venha livre de todo preconceito que você tinha no Brasil, né? Porque enquanto serviço no Brasil é muito desvalorizado, aqui serviço é muito valorizado. Enquanto bens de consumo no Brasil é muito caro, aqui bens de consumo não é tão caro como no Brasil. Então existe esse patamar de Uhum. diferença, né? O meu serviço aqui é muito caro para quem vai pagar, né? E o serviço no Brasil já não é Uhum. tão bem desprendido de qualquer preconceito. O que você vai fazer é muito importante, seja lá o que for. O serviço que você vai prestar aqui é muito importante, seja lá o que for. Então, procure se especializar no que você vai fazer, ser o melhor, ter responsabilidade com horário, com ser disciplinado, esteja aberto a aprender, tenha humildade em aprender e dizer que não sabe. Uhum. É muito importante a gente ter essa humildade, né? De dizer assim, eu não sei. Não tenha vergonha de dizer, você pode me ajudar? Sim. Sabe? Eu não sei fazer isso, mas eu agradeceria muito se você pudesse me ajudar. Então, não tenha vergonha de Uhum. pedir ajuda, né? E calça a sandália da humildade. Calça a sandália da humildade. Porque aqui você, de fato, você não vai ser mais aquela pessoa que você era no seu país, você vai ser uma outra pessoa. Esteja apto a essas mudanças, em que não são É fáceis, uma experiência transformadora, né? bem transformadora. Porque não é fácil, mas se você for pelo caminho da perseverança, né, da resiliência, você vai chegar lá. Você vai Uhum. chegar onde você quer. Com Em qualquer certeza. lugar, não só Estados Unidos, Canadá, em qualquer lugar que você tiver. Se você for uma pessoa persistente Exato. e disciplinada, você vai chegar onde você quer. Essa acho que É, e também assim, se chegar num momento e disser, não é pra mim, tudo bem, isso, né, tá tudo bem. Angel? Assim, acho que Até porque a não, cabeça da gente não, está sempre em metamorfose, né? A gente muda. Às vezes, de repente, o que era uma prioridade para mim de 10 anos atrás, talvez hoje nem seja tanto, entendeu? é, Então, a cabeça da gente está sempre mudando. Esteja também disposta a entender que o seu mecanismo de mudança, que se você entender que depois de 7, 8 anos aquilo ali não é tão mais importante para você e eu vou decidir voltar, tá tudo bem. O importante é ser feliz e tá tudo certo, exato, né? É isso. exatamente, perfeito. Então é isso, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito, Angel, a sua participação aqui no Eu que canal. agradeço, Carol, se eu É pude ajudar de alguma um forma, prazer, assim, tá? imagina, o prazer é E para todo mim também é um nosso, prazer assim, rever contar vocês um pouco mais. depois de um tempo, né? A gente voltar a se falar. Por circunstâncias da vida, né? Por vocês morando. Eu sempre também acompanhava a história de vocês. Torço muito pela história de vocês. Um casal extremamente magnífico, assim, Ah, de obrigada. companheirismo, de sempre achei. E eu acho que tem. Que bom que vocês estão com esse acesso para poder ajudar algumas pessoas aí a tentar ver e tentar seguir um sonho, né? E abrir leques para a pessoa É, pensar. a nossa ideia, assim,
trazer um pouco de histórias reais, de vivências reais, assim, mostrar o lado bom e o lado ruim de tudo, Sim, né? Ser o mais transparente possível e contar um pouco, né, dessas histórias das pessoas que estão por aí, é, vivendo em outros lugares do mundo, né? Tem gente que só tem curiosidade, tem gente que está se planejando sim, para dar esse passo. Então a gente sim, acha que é legal, assim, né? Mostrar sim. E eu sei o quanto isso é importante para mim. tudo o que acontece. Eu sei o quanto isso é importante que você está fazendo, porque isso O foi quê? importante para mim. Desculpa, eu corto. Isso que você está fazendo, essa prestação de serviço que você está tendo com o seu canal, é tão importante, porque eu sei que isso também foi importante para mim quando eu pesquisei para vir para cá, né? Canais seguros. Então, é bem, muito válido. Principalmente quando a gente tem experiências como a que eu estou contando, como a que você deve contar, que aí a pessoa Uhum. pode ter um funil, né? Dizer assim, olha, isso aqui foi importante para mim, isso não foi, isso que ela falou foi um ponto importante, então, né? É bem Exato, válido. e tem histórias bem diferentes, assim, né? Então acho que é super válido. É... para as pessoas assistirem, assim, acho que vai contribuir muito. Espero que contribua Sim, muito aí e a com ideia é essa, todo né? mundo. A A ideia. ideia é essa. A gente está só começando, mas virão aí muitas histórias pela E frente. contem a história de vocês É, também no canal, que eu também tenho super curiosidade de saber. sim, a gente vai fazer isso, vamos fazer isso. A gente está se preparando aqui para fazer um vídeo contando um pouco mais da gente. Que legal, É, que e é legal. isso. Muito obrigada Nada, Carol. por tirar essa horinha aí, mais de quase 2 horas do seu domingo aí para Passou conversar rápido, com a né? A gente tá gente. conversando sobre a vida, vai passando É, rápido. exato, passou super rápido. E foi ótimo, foi uma delícia. Tá bom, Obrigada, Carol. gente. Se vocês gostaram aí, dá um like no Um like, vídeo, vamos segue o compartilhar. canal. Como é o Isso, nome do ativa aí canal, as Carol? notificações para saber quando tiver vídeo novo. Comenta aqui embaixo, diz o que é que vocês estão achando, se tem alguma curiosidade. É, E é isso. Obrigada aí, todo mundo. Qual que é o nome do Até a seu canal? próxima. É Como Vim Parar Aqui. Ai, que legal. Tá bom. Vamos seguir, minha gente. Como vim parar aqui. Obrigada, gente. Um Obrigada, beijo. Carol. Um beijo.